célula, como eu acabei de falar, existem compartimentos intracelulares, como, por exemplo, a própria mitocôndria que eu acabei de falar, né? Então, nós mostramos essa transparência na aula passada. Nós temos aqui o citoplasma, que é tudo que está no interior da célula, mas existe o citosol, que é a parte líquida desse citoplasma, né? Nesse citosol, nós temos vários componentes orgânicos e inorgânicos, e nós temos também aqui, nesse citoplasma, né, como parte sólida, todas as organelas. Essas organelas também são microambientes. Essas organelas são complexos supramoleculares formados por todas as biomoléculas que vocês já estudaram aqui, né? Existe uma membrana em muitas delas, existem proteínas praticamente em todas, né? Então, por isso que nós discutimos tudo que a gente discutiu até agora. Aqui, só para dar um exemplo da compartimentalização, nós estamos vendo aqui uma célula animal ou que seja uma célula de levedura, né? Então, uma célula eucariótica. Aqui a gente está vendo uma célula vegetal. Vocês estão observando que aqui, olha, é possível a gente dar uma olhada e ver que no citosol existem várias atividades, digamos assim, metabólicas, né? Como, por exemplo, síntese de ácido graxo, como, por exemplo, a via das pentoses, que vocês vão estudar, que tem a ver com o metabolismo de carboidratos, toda a parte de síntese do isoprenoide e dos esteróis, que vão ser necessários para vocês, inclusive, entenderem depois como é que se forma o colesterol endógeno, como é que se sintetiza os hormônios esteroidais, né? Então, vocês estão vendo também aqui ó, o retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático também nós temos atividades específicas, por exemplo, né, dessaturações de ácidos graxos, síntese também de esterol, também acontece no retículo endoplasmático, síntese de fosfolipídios. Vocês estão vendo que nos cloroplastos nós também vamos ter síntese de ácidos graxos. Tanto aqui quanto aqui, citosol e citoplasma, vocês estão vendo que existe a produção de uma coenzima reduzida que vai ser essencial para esses processos sintéticos, que é o NADPH, né? Vocês estão vendo aqui os peroxossomas, que estão envolvidos com a oxidação de ácidos graxos em células vegetais, ou então, vocês estão vendo aqui a consumo de água oxigenada através da ação da catalase, da peroxidase. Aqui vocês estão vendo as mitocôndrias, e lá nas mitocôndrias nós vamos ter também processos específicos, como, por exemplo, oxidação de ácidos graxos. Então, observem já aqui como a compartimentalização é importante. Aqui nós estamos oxidando ácidos graxos, nós estamos degradando esses ácidos graxos provenientes da dieta, por exemplo. Aqui nós estamos sintetizando. Isso está no citosol e isso está acontecendo lá dentro da mitocôndria, né? Isso tudo é regulado, isso tudo vive sobre um equilíbrio muito grande para que a gente não tenha nenhum distúrbio, porque os distúrbios vão causar automaticamente síndromes, doenças, etc. Aqui é só para mostrar de novo que também na célula vegetal, na mitocôndria, nesse caso aqui, ó, a gente não vai ter a oxidação de ácidos graxos, tá? Então é um pouco diferente. Mas enfim, o que eu quis mostrar com isso é que você encontra compostos diferentes, enzimas diferentes e atividades diferentes metabólicas nos diferentes compartimentos celulares. Então você está criando aí, na verdade, especialização em termos de função e microambientes, né? Bom, então vamos voltar a falar um pouquinho do citoplasma, porque isso é muito importante. O citoplasma, como a gente já falou, ele abrange o citosol, né? O citosol é a parte líquida do citoplasma, e além do citosol, ele vai ter então todas as organelas intracelulares, com exceção do núcleo. O citosol, como a gente já disse, é a porção líquida, e ela vai preencher, portanto, tudo que não é organela intracelular ou núcleo. O termo foi introduzido em 1965 e, na época, se dizia que ele era o conteúdo liberado quando células eram rompidas e não se podia ser precipitado através de ultracentrifugação. Ou seja, o que é solúvel, né? O que é solúvel e que contém dissolvido nela um monte de macromoléculas ou ainda pequenas moléculas.
íons inorgânicos, etc. Então, vamos dar uma olhada, né? Qual é a composição do citosol? Justamente água, íons e um monte de macromoléculas. Se a gente fosse dar uma olhada, a gente ia ver que é uma situação parecida com isso, né? Você tem diferentes tipos de biomoléculas e isso tudo vai encher, né, o citosol, e isso tudo vai gerar uma situação de superpopulação. Então, vamos ver o que é isso. Bom, falando primeiro da água, cerca de 70% do volume de uma célula típica é água. 80% do citosol também é água. 5% dessa água vai estar altamente ligado a solutos como sendo água de solvatação. Então, por exemplo, imagine uma proteína. Uma proteína, ela tem várias águas de solvatação. Ela está dissolvida, por exemplo, uma proteína globular, né? Nós estamos falando de proteínas solúveis, uma proteína globular. 95% dessa água se comporta como água livre, né? Qual é o pH? O pH do citosol é entre 7 e 7,4. Só para anotar que o pH do meio extracelular é 7,4. Ele pode ser um pouco maior, né, em células com alta taxa de crescimento, isso já foi observado, ou ainda variar levemente de acordo com o estado metabólico. Sim, porque no metabolismo, nós muitas vezes geramos compostos que sejam capazes de alterar o pH, né? Só que também vocês já estudaram aqui com a Nádia que existe também um certo tamponamento de tudo isso, né? Suponhamos, você pode gerar ácido lático, você pode gerar amônia, tudo isso interferiria no pH, mas tudo isso é metabolizado adequadamente e tamponado de forma apropriada. Viscosidade do citosol é praticamente a viscosidade da água pura. Nele você tem uma taxa de difusão de moléculas pequenas, né? E ela é cerca de 4 vezes menor do que relativamente na água. Por que se explica, como que se explica isso, né? Você tem uma viscosidade muito parecida com a da água pura, no entanto, você tem uma taxa de difusão muito diferenciada. Ela é muito menor. A razão disso é que você tem colisão entre todas aquelas moléculas, todos aqueles solutos que a gente mostrou ali, principalmente porque as macromoléculas são abundantes nesse citosol, como a gente acabou de falar, né? Então, isso, na verdade, é um compartimento que está guardando ali uma série de solutos, e dentro desses solutos existe uma série de macromoléculas, e tudo isso vai interferir na difusão de um em relação ao outro, né? A quantidade de água no citosol é essencial para o metabolismo celular. Então, já foram medidas, né, já foram feitos estudos em que você diminui, por exemplo, 20% na quantidade normal e você observa uma inibição significativa do metabolismo. Talvez vocês não consigam visualizar isso quimicamente agora, mas vocês vão conseguir quando começar a estudar o metabolismo, porque vocês vão ver que existem várias reações que envolvem água, né? Reações de hidrólise em geral. E essas reações de hidrólise são essenciais, inclusive, para a liberação de energia, né? Para que você possa realizar um trabalho, que pode ser um trabalho sintético, pode ser um trabalho mecânico, etc., né? Bom, a constituição iônica, nós falamos que além das macromoléculas, nós temos aqui vários íons dissolvidos nesse citosol. Então, aqui a gente está mostrando a concentração no citosol e a concentração no sangue, por exemplo, de potássio, vocês veem que é muito alta no citosol, de sódio, ocorre muito maior no sangue, de cloreto, também muito maior no sangue, bicarbonato, mais ou menos na mesma ordem de grandeza, magnésio também muito menos, por exemplo, em relação ao potássio, né, nos dois ambientes, no caso aqui é 1,5 e ali era 4, e cálcio, aqui é muito pouco no citosol e bem mais no sangue. Mas eu queria chamar atenção para isso daqui, ó, aminoácidos em proteínas. No citosol nós temos 138 e no sangue nós temos 9. O que significa dizer, de fato, o citosol é riquíssimo em proteínas, né? De fato, existe aquele problema de viscosidade
idêntica, porém de fusão diferenciada, em função da presença de tudo isso lá no citosol. Então, vamos falar das macromoléculas no citosol, né? Proteínas que não estão ligadas à membrana plasmática, membranas de organela ou ao citoesqueleto, elas estarão solúveis. Faz sentido, não é? O que tiver em membrana não vai, obviamente, estar solúvel, que está interagindo com a bicamada lipídica. Mas aqui, por exemplo, ou ainda no citoesqueleto, que a gente mostrou também que são fibras que são formadas, que conferem o citoesqueleto é aquele arcabouço proteico que confere, define, na verdade, a forma das diferentes células. Mais ainda, as macromoléculas no citosol, elas correspondem a 20 a 30% do volume total. E a concentração delas é menor ou igual a 200 miligramas por ml. Bom, se você tem essa situação, a gente volta àquilo que a gente falou aqui, ó, né? A isso daqui, ó. Nós temos, então, aqui o que a gente chama de um macromolecular crowding. Quer dizer, tem macromolécula para todo lado, né? E isso, então, se traduz numa alta densidade em um compartimento pequeno, né? Para aquele tanto de macromoléculas. E isso, obviamente, vai fazer com que ocorra o quê? Uma modificação da concentração efetiva. A concentração efetiva aqui é muito alta dessas macromoléculas. Isso vai, obviamente, afetar a velocidade de determinadas reações químicas. Porque muitas dessas proteínas, inclusive, são catalisadores. Muitas dessas proteínas se ligam a outras e facilitam com que ocorram algumas interações, né? Então, você vai ter, em função desse macromolecular crowding, efeitos sobre a concentração local de substâncias e a gente vai ter efeitos sobre a difusão dos solutos, como a gente já comentou antes. Em função de tudo isso, nós chegamos a uma conclusão, né? E a conclusão que a gente chega, eu tentei transcrever aqui, ó. Apesar dos componentes do citosol serem livremente difusíveis, as altas concentrações de proteínas em algumas regiões e o citoesqueleto podem limitar a difusão de algumas moléculas ou componentes intracelulares. Então, se por um lado nós temos esses efeitos aqui, por outros, a gente tem que pensar que todo mundo é difusível, mas existe também certas limitações, né? Por exemplo, partículas maiores do que 25 nanômetros, aproximadamente o tamanho do ribossomo, elas são excluídas de algumas das regiões dentro da célula, onde a rede do citoesqueleto é mais densamente organizada. Isso já foi observado. Então, vocês estão vendo que se por um lado existem vantagens, para o outro lado existem também limitações nessa situação de macromolecular crowding, né? Bom, aí vem essa pergunta, né? Já que nós estamos interessados em estruturas intracelulares, nós estamos tratando sobre isso, como que nós podemos estudar essas estruturas? Bom, o único jeito que a gente visualiza é, quando eu quero estudar um problema, o que eu tento fazer? Eu tento isolar aquele problema e analisar com mais detalhes, né? Então, se a gente está interessado nessas estruturas intracelulares, o que a gente tem que fazer é isolá-las. E como que a gente isola todas essas estruturas? Aqui eu já tentei falar na primeira aula, eu falei um pouquinho, ou na segunda aula, que a gente pegou até que se foi o pâncreas, né, do Messi, raízes da grama, ou a própria grama, falamos de fazer homogenato, etc. Tal. Nós utilizamos essa técnica aqui chamada fracionamento. Como é que se faz isso? Alguém tem alguma ideia aí? Já se lembra do que a gente falou? Qual que é a técnica que a gente usa para fazer fracionamento celular? Centrifugação, né? Por quê? Nós vamos estar trabalhando com pequenas quantidades, nós vamos estar trabalhando com altas velocidades e isso tudo vai nos ajudar a separar adequadamente. É óbvio que para eu fazer essas separações eu vou ter que pensar em que propriedades eu vou utilizar para fracionar essas estruturas intracelulares, né? Então, existem dois grupos de propriedades. Eu posso levar em conta a composição química, né? Por exemplo, as membranas são enriquecidas em fosfolipídios, então eu posso pensar em separar esses fosfolipídios, isolar isso. Ou eu posso levar em conta as propriedades físico-químicas.
Nesse caso, a gente trabalha muito com densidade, como ela disse aí. Nós vamos trabalhar com centrifugação. Dentro desse contexto, qual é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer? O primeiro passo vai ser, eu tenho que romper a membrana plasmática para que eu possa trabalhar com conteúdo celular. Nós não queremos separar os elementos intracelulares, portanto, nós temos que romper a membrana para que a gente possa ter acesso a esse material, né? Então, o primeiro deles seria a gente usar detergentes. Aqui é só para lembrar para vocês, isso daqui é bem interessante, olha, mostrando que aqui nós temos no lipídio uma cabeça polar que adora água, né? Extremamente hidrofílica, muitas vezes carregada. E aqui nós temos uma parte, digamos, gordurosa, ou são cadeias carbônicas que adoram solventes orgânicos ou ambientes mais lipídicos, né? Bom, eu vou trabalhar com esse tipo de molécula, então, para que eu possa fazer esse rompimento de membrana plasmática. Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma mistura de detergente, mais lipídios, mais proteínas. O que está acontecendo? Eu estou formando todos esses tipos de estruturação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma proteína rodeada por detergente, né, e por lipídios. Aqui vocês estão vendo uma outra situação de lipídio interagindo com detergente. Aqui, uma escala maior. Aqui, de novo, a gente consegue ver a interação dos três, justamente porque nós estamos colocando uma molécula ali que tanto adora interagir com grupos polares, carregados ou não, e nós estamos colocando alguma coisa na mesma molécula que adora interagir com coisas que gostem de lipídios, né? Portanto, é passível de se observar todas essas estruturações aqui, né? Então, imagine que numa membrana plasmática, o que eu tenho lá na membrana plasmática, gente? Isso vocês já sabem de cor. Bicamada fosfolipídica, o que mais? Proteínas. Essas proteínas, elas podem ser modificadas, podem ser glicosiladas, né? Então, são também moléculas polares. A gente tem colesterol, né? Então, quando a gente consegue estabelecer interações, então, desse detergente aqui em azul com lipídios, a gente não gerou estrutura desse tipo, da mesma forma a gente tenta estabelecer esse tipo de interação com a bicamada lipídica, com proteínas dessa bicamada, de forma que você causa um rompimento, digamos assim, um efeito detergente de permeabilização dessas membranas, né? É como se o detergente tivesse conseguindo solubilizar parte da bicamada, por exemplo, e gerando, então, possibilidade do material interno ser extravasado.